Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre candidíase, muita coisa mudou. Então agora exames novos são disponíveis, né, para que a gente faça a investigação detalhada, novos tratamentos. Então para você mulher que já teve cândida, a maioria já teve cândida, para você médico que trata, né, que se propõe a atender ginecologia e tratar mulheres com corrimento, você precisa estar atualizado em relação a isso. Meu nome é Thalia Maia, eu sou ginecologista, trabalho no Grupo Elas, trabalho principalmente com cirurgia íntima, mas hoje a gente não vai falar de cosmetoginecologia, a gente vai falar de candidíase, tá? Então, o que é o principal, assim, a principal mudança em relação à condução de cândida? Antigamente, e é o que ainda está nos livros, né? Então, até mudar no livro vai demorar muito. Então, você que está estudando, você precisa ficar ligada em tudo que está acontecendo, né? Tudo de novo que vai acontecendo para realmente oferecer o melhor para o seu paciente. A gente conversa sobre os sinais e os sintomas do paciente. Então, geralmente, corrimento, coceira, ardência. Às vezes pode dar dor na relação sexual, uma dor parecida com infecção urinária. Às vezes incha, fica vermelhinho. Mas a gente sabia que tinha os sintomas principais de cândida e fazia o exame físico, olhava lá aquele corrimento branco com aquele leite coalhado. Até então, o que a gente fazia para tratar é, bom, isso aí é um quadro típico de cândida, e aí passava aquela medicação, pá, e pronto. Quando não era assim, era um corrimento mais amarelado, com odor forte, às vezes bolhoso ou não, e a gente já direcionava mais para as questões bacterianas. Isso mudou, pessoal. Então, você que está examinando o paciente, perguntando sintomas, examinando e achando que dá para tratar de cara, não vai dar certo. E por isso a gente tem tantos quadros de resistência aos medicamentos. Então, cada dia esses medicamentos vão parando de funcionar. A gente está tendo aí fungos mais fortes, fungos com realmente uma resistência às drogas. Em alguns casos a gente precisa manipular por não ter disponível a formulação na dosagem que a gente precisa. Então, esse mês, eu tenho até muito orgulho de contar isso, gente, o Brasil, ele também é um polo de pesquisa. Então, aqui em Brasília, né, a Lívia, que foi minha professora no HUB, uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito forte, junto com a Iana, que é uma farmacêutica que me ajuda demais, assim, quando eu comecei a estudar mais a fundo essa parte da cândida, a Iana, nossa, eu me lembro de um sábado que eu mandei um exame para ela e ela ficou comigo a manhã inteira discutindo pra gente ver o que ia fazer. Então, gente, você que é ginecologista, você precisa ter um farmacêutico amigo. Então eu, graças a Deus, tenho duas, que é a Iana e a Leandra, que são pessoas assim incríveis, que me ajudam demais, tá? Porque assim, gente, cândida, corrimento de repetição, não é uma coisa fácil não. Você que acha que é simples, gente, tem muita infecção conjunta. Então hoje a gente sabe que aquele quadro, né, voltar ao que eu estava falando, aquele quadro de infecção típica que parecia cândida, pode não ser só cândida, pode ter infecção bacteriana junto, pode ter estreptococos, pode ter vaginose citolítica, pode ter ali desequilíbrio, né, dos lactobacilos, e a gente só com o olho examinando não consegue definir. Então eu falei para vocês que o Brasil também é pesquisa. Esse mês agora foi publicado um artigo da doutora Lívia, né, com a doutora Iana, professora do HUB. Eu vou deixar o link, eu vou ver um jeito aqui de deixar o link aqui embaixo para quem quiser ter acesso a esse artigo, também conseguir ter acesso, falando aí sobre fatores de riscos, sobre a questão do rastreamento. Elas detalham isso bastante no artigo também, e tem outros protocolos falando de tratamento. Bom, então, como eu falei para vocês, mudou. Então, o que a gente faz? Então, o que agora é o mais adequado quando a gente vai atender uma paciente que tem, né, infecção de repetição, que tem candidíase? Talvez num primeiro quadro você até possa tratar direto, mas eu confesso que pela minha experiência eu já tenho feito o GRAM desde primeira, tá? Já tem um tempo que eu tenho feito a condução assim, e eu julgo que vai sendo mais fácil a condução dessa maneira. Então, olha só, os exames que a gente costuma pedir agora na investigação, tá? Mais detalhada, é o exame de GRAM. Então, o que é o exame de GRAM? A gente pega a lâmina normal, que antigamente, né, era onde a gente colhia o preventivo, agora a gente não colhe mais aqui, colhe meio líquido, mas a gente pega, colhe uma gotinha de secreção, coloca uma gotinha e faz um esfregaço circular, tá? Tem que ter cuidado para não ter muito acúmulo de produto, porque esse exame ele vai ser feito a fresco. Então, um profissional treinado, então você tem que ver o laboratório que você vai indicar para saber se realmente
as pessoas vão ter o treinamento suficiente para ler. E a ideia é que com esse GRAM a gente consiga direcionar o nosso tratamento, direcionar realmente qual a terapêutica que a gente vai fazer. Além do GRAM, a gente vai estar colhendo também no meio Stuart, que é o mesmo que colhe na gestante, né, para saber se tem strep positivo. Então, nesse meio aqui a gente vai fazer 2 exames. O exame de cultura para fungo, que a gente tem que pedir com antifungigrama também, tá? Então, não adianta só pedir cultura para fungo, tem que pedir a cultura para fungo com antifungigrama. E nesse meio também a gente pede a cultura para estrépito. Então, a gente colhe, tem um cotonetezinho, e aí já colhe, manda separado, um para estrépito e o outro para fungo, tá? Então, eu falei para vocês do GRAM e falei das culturas. Além disso, e aí vai depender do caso, né? E aí vocês vão ter que aprofundar o estudo realmente para conseguir definir isso. A gente tem outros exames que podem auxiliar a gente. Então, no mesmo potinho do preventivo, que é o meio líquido, tá? A gente pode estar pedindo os PCRs para investigação de ST. Então, clamídia, gonococo, ureaplasma, micoplasma. Então, depende muito. Tem paciente que realmente eu espero o resultado do GRAM para ver e, a partir dali, direcionar a investigação complementar. Mas tem situação, seja por a questão epidemiológica do que a paciente já contou, seja por algum achado do exame físico, eu opto por já colher, tá? Então, tem esse. E tem também o SWAB meio seco, que é onde são feitos os exames do painel molecular. Então, esse a gente colhe e ele não tem nenhum meio. Ele vai assim, seco mesmo. E esse daqui são os exames mais modernos em que a gente consegue fazer o painel molecular para Cândida. Então, a gente consegue saber o nome da Cândida e o sobrenome da Cândida, né? Qual a espécie exatamente, porque a gente sabe que o tratamento, né? A resistência para Cândidas não albicans, ela realmente está aí e veio com tudo. Então, em alguns casos, auxilia muito a gente conseguir entender qual é a Cândida. Além disso, nesse tubinho também, a gente pode estar pedindo o microbioma vaginal. Então, no microbioma vaginal, a gente consegue saber quais os tipos de lactobacilo que a mulher tem. Então, quando existe um desvio, a gente sabe que existe uma tendência maior a ter uma vaginose bacteriana, por exemplo. Ou então, a gente consegue fechar o diagnóstico de vaginose citolítica, que durante muito tempo a gente ficava tendo como um diagnóstico de exclusão. Então, tratou tudo, não melhorou, deve ser citolítica. Hoje, a gente consegue documentar o aumento dos lactobacilos crispatos com esse tipo de exame. Lógico que alguns exames são cobertos pelo convênio, outros exames não são. Então, alguns a gente já lança mão de início, em outros vai depender realmente do caso da paciente. Alguns profissionais já tendem a indicar o painel molecular já de cara para a maioria das pacientes. Acho que a gente tem que ir vendo caso a caso, tá? Mas o que eu realmente quero destacar aqui é que se você tem candidíase de repetição, se você tem corrimento de repetição, não adianta só ficar indo para emergência, não adianta só você buscar na hora daquela crise no desespero. Você precisa de um profissional treinado, atualizado com os protocolos realmente de vulvovaginite, para que você consiga a condução desde a investigação até o tratamento. Por que isso? Já tem vários artigos falando sobre isso. Biofilme, gente, o que é o biofilme? A cândida, ela se junta com outros micro-organismos, bactérias e tal, elas se unem. Eles começam a formar até uma substância, como se fosse formação de uma placa mesmo, e eles ficam ali protegidos. Então, eu costumo falar para a paciente que é como se tivesse uma teia de aranha no fundo, aquela teia, zona, e você pegasse o spray e tacasse assim. Então, talvez aquela aranha que está na pontinha possa morrer, mas as que estão lá dentro não vão ser atingidas. Então, é isso que está acontecendo na parede vaginal, é isso que está acontecendo. Então, às vezes, o remédio que você usou, ele até poderia funcionar, mas ele não está funcionando porque ele não consegue penetrar nessa placa. Então, a gente tem feito, né, o ácido bórico, que antigamente era usado de forma isolada para o tratamento de alguns tipos de infecção. Hoje a gente faz uso dele com o objetivo realmente de fazer essa quebra de biofilme. Tem outros tratamentos também que a gente faz em conjunto para fazer com que esses medicamentos ajam. A colega perguntou aqui, e o DIU funciona como biofilme? Então, essas infecções, né? Então, eu não estou falando de endometrite, eu estou falando de infecções vaginais, né? Cândida, infecção no canal vaginal. Só que o fio do DIU, ele é um corpo estranho, né? Então, esse fio do DIU, ele está ali
voltado para a vagina. Em alguns casos, a gente até corta o fio do DIU. Tirar o DIU acho que é demais, minha gente. A gente não tem ainda artigos, né, que comprovem isso ao ponto de você fazer a retirada do DIU. O que a gente sabe é que no fio existe a possibilidade de formar o biofilme, então a gente pode cortar mesmo o fio do DIU para fazer com que não tenha esse corpo estranho ali e evitar a formação de biofilme. Mas, como eu falei aqui, realmente não é uma coisa assim exata, é uma coisa que a gente acaba fazendo quando a gente está tratando a paciente e por um acaso não está respondendo, tá? Então, voltando, o tratamento mudou, gente. O tratamento é complexo. Eu estou dizendo para vocês que aquele quadro de candidíase, que você tem certeza que é candidíase, porque você já teve outra vez, foi tratada desse jeito, pode ser que não seja. Então, pode não estar melhorando porque você está resistente às drogas que estão sendo usadas. Pode não estar melhorando porque você não tem só um quadro de cândida. Você pode ter o quadro de cândida associado a outras infecções. Então, o que a gente tem visto muito? Candidíase, às vezes não é candidíase, é uma vaginose aeróbia, uma vaginite aeróbia, ou então uma vaginite descamativa, uma vaginose citolítica, ou então tem associação com fusobactério e outras bactérias. Com relação à terapêutica, a gente sabe que os azólicos, né, fluconazol, miconazol, isoconazol, todos esses zols, alguns tipos de cândida realmente são resistentes a esses micro-organismos, a esses fármacos, e a gente consegue direcionar isso melhor com esses exames, né? No GRAM, por exemplo, eles vão laudar lá como cândida de morfologia delicada. Quando vem uma cândida de morfologia delicada, a gente já imagina que seja uma cândida não albicans, por exemplo, e a gente vai estar direcionando para outro tipo de tratamento. Com o GRAM também você vai conseguir saber se você precisa de alguma outra investigação. Não, olha, a gente está suspeitando disso aqui, ó, segue o caminho por aqui. Então, realmente, ele tem sido um exame extremamente importante, tá? Na condução, junto com as culturas. Com relação ao tratamento, em muitos casos, a gente precisa estabelecer um protocolo bem personalizado, porque a paciente vai ter que mudar hábitos, né? A questão dos carboidratos, a gente também no artigo elas falam sobre a questão da ingestão de leite, que talvez possa ter um peso aí significativo, tá? Por conta da influência na microbiota vaginal, na influência na microbiota intestinal. O intestino também precisa estar equilibrado, então constipação, diarreia, essas mudanças no hábito intestinal, elas podem impactar sim na microbiota vaginal e com isso fazer com que você tenha uma propensão maior a fazer infecções de repetição. A gente sabe que tem fatores intrínsecos, então a genética pessoal, né? Então uma tendência da pessoa a fazer essas infecções. Então o que a gente pode atuar para melhorar, né, e realmente fazer com que a pessoa não tenha esses quadros crônicos que causam tanto impacto, né, tanto impacto emocional. Tem mulheres que não conseguem trabalhar ou às vezes ficam muito irritadas, tem realmente aquele estresse muito grande, porque coça muito, porque arde muito e às vezes está fazendo o tratamento para uma coisa e o problema dela é outro, tá? Bom, então existem vários artigos já, nos últimos 2 anos saiu muita referência sobre esse assunto. O que eu sugiro? Que você estude, se você é profissional, você estuda. A gente está fazendo agora um treinamento bem legal com a equipe do Grupo Elas, para que realmente todas as médicas, a gente precisa ter a médica referência de patologia cervical, a médica que vai lidar ali com casos realmente graves, mas todo ginecologista, ele precisa ter essa noção, a paciente vai chegar, ele precisa ter essa noção desses métodos diagnósticos, então realmente acho que é leitura obrigatória. E para você que teve muitos casos, que realmente está desesperado em relação a isso, eu venho dizer aqui que tem solução, tá? A gente sabe que algumas pacientes talvez não vão ficar livres para sempre, mas se tiver 1 episódio no ano, 2 episódios no ano, ou de repente no momento que usou um antibiótico, desequilibrou a flora, abre um quadro, ainda é uma coisa tolerável, né? O que não é tolerável realmente é a mulher ficar, que nem a gente atende tantas mulheres, que todo mês tem candidíase, todo mês tem crise e fica passando muito mal, tá? Eu vou deixar uma outra dica aqui para vocês, além dos artigos, é sobre um curso, tá? Que vai ter agora nesse mês, eu ainda não sei, acho que ainda tem poucas vagas, mas ainda é possível se inscrever. É um curso da Leandra, da doutora Lívia e da Iana, tá? Sobre os novos métodos e as novas estratégias lá. Elas falam de forma detalhada sobre o tratamento de cada caso, né? De cada situação.
Então, esse curso realmente ele é voltado para médicos, não é voltado para pacientes. Então, mulheres que não são profissionais de saúde não podem fazer. Mas, se você realmente tem a chance de atender alguma paciente, eu acho que vale a pena demais, tá? Eu fiz essa formação com elas há um tempo atrás. Mudou muito a minha prática de consultório. Hoje a gente vê aí, 372 milhões de mulheres no ano tendo candidíase. Então, eu vejo como uma responsabilidade de nós profissionais realmente estarmos oferecendo o que há de mais atualizado, tá? E eu digo para vocês, o livro, ele vai demorar muito para conseguir, né, ter essa informação do jeito que está. E tá borbulhando, é muita pesquisa acontecendo, é muita coisa nova acontecendo. Então é lógico que você, mulher com candidíase, vai precisar fazer a reeducação alimentar, precisa fazer a ajuste de comportamento. Mas se agora você está em crise, você precisa realmente ter a investigação certa para tratar da forma certa, porque senão você fica naquela bola de neve infinita, tá? Eu estou à disposição. Hoje, o meu foco de tratamento, eu realmente tenho mantido a parte ginecológica mais para as pacientes que já são minhas. Na equipe, a gente vai ter, realmente tem outras profissionais atendendo a parte ginecológica também, a gente está à disposição. Mas o motivo de eu estar vindo aqui é para realmente destacar assim para vocês, olha, mudou, tá? Mudou, você precisa realmente procurar um profissional que esteja atualizado na sua cidade com os novos protocolos, tá? E você também indicar para eles, né, que existe agora essa formação aqui em Brasília. A pesquisa está bem avançada, tá? Para essa parte da Cândida, a gente tem ótimos profissionais e realmente é uma causa de sofrimento muito grande de muitas mulheres. E a gente precisa de um exército, né, de profissionais para conseguir acolher todas essas mulheres. Espero ter sido útil para vocês. Eu vou salvar aqui para deixar disponível. Espero que dê certo da outra vez. A gente acabou não conseguindo salvar, né? Deu um erro no Instagram, às vezes ele está fazendo isso. E a gente está à disposição para esclarecer dúvidas, enfim, ajudar no que for possível. Sim, o que eu quero dizer a vocês, que eu comecei a falar e falei de outra coisa, sobre a ajuda de um farmacêutico. Então, o farmacêutico, ele tem um treinamento, um bom farmacêutico, ele tem uma formação muito ampla e detalhada sobre medicamentos, sobre a forma de ação, sobre a forma de fazer, né, o veículo para fazer com que realmente aquela droga chegue onde a gente quer. Então, quando a gente tem farmacêuticos que a gente confia, facilita demais, porque você pode falar assim, olha, que nem eu falo com as meninas, olha, eu estou com uma paciente assim, 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 eu preciso de um medicamento, eu estou tendo essa reação, e aí, o que você me orienta? Ela fala, não, olha, usa essa formulação tal, usa o veículo tal, ou procure as medicações que são mais voltadas para isso. Então, cada profissional, ele vai estar estudando, né, e realmente ali dando o melhor da formação dele. Então, quando você na sua cidade procura um farmacêutico, entendeu? Que você tenha realmente confiança para que ele esteja ajudando você nesse processo. Foi muito importante para mim, como eu falei, o estudo, né, dos corrimentos e das infecções de repetição da mulher, ele é complexo, gente, ele não é simples. Não adianta você pegar e passar um tratamento que tem tudo ali junto. Tem antifúngico, antibactericida, junta tudo ali e passa que a mulher vai melhorar. Não vai melhorar, tá? A gente está vendo aí muitas mulheres com recorrência. Então a gente precisa de ajuda, médico precisa de ajuda. Então converse, procure um profissional para que realmente consiga te ajudar, para você trocar uma ideia, porque a maioria dos casos você vai conduzir, vai colher lá os exames e vai resolver. Mas em alguns casos vai ter que quebrar a cabeça assim, vai ter que parar, vai ter que revisar. Peraí, o protocolo desse é qual, o protocolo desse é qual, então qual vai ser a combinação, entendeu? Então, gente, a gente tem aí profissionais renomados, estudiosos do tema, que param, refletem, peraí, o que eu vou fazer para que essa mulher consiga um resultado. Então, se essas pessoas que são top fazem isso, como, né, os profissionais que estão estudando agora a candidíase não vão fazer? Então, gente, humildade, tá? Vamos pedir ajuda, vamos discutir casos, vamos trabalhar junto para que realmente essas mulheres consigam um resultado positivo, tá bom? Um bom dia para vocês, eu vou atender. Tchau, tchau!